Sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do 4 ao 9, vamos estudar hoje. Também vai estar aqui na tela, mas eu gostaria que você abrisse aí para que você possa fazer as suas anotações. Desafiar você a ler esse livro, que é o livro de 1 Coríntios. Hoje o tema é o que nos mantém de pé. O que será que nos mantém de pé? Olhando para esse texto de 1 Coríntios 1, de 4 a 9. A palavra de Deus, ela vai trazer para nós um ensinamento. Não está passando aqui, Fernando. Bem, por favor. Bem, não. Deixa eu ligar aqui. Não está indo. Isso, agora foi. Mas acho que você mudou aí, né? Não. Você vê a pilha aqui depois? Por favor. Versículo 4, vai mudando, Carla, por favor. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Versículo 5, agora foi? Isso. Mas estava ligado. Estava ligado. Por meio dele, vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e todo conhecimento, segundo o testemunho de Cristo, que foi confirmado entre vocês. E ele diz no versículo 7, desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. É Ele, Jesus, que os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E o último versículo, versículo 9 diz, fiel é Deus, que o chamou à comunhão com seu Filho Jesus, o nosso Senhor. É esse trecho da palavra de Deus em 1 Coríntios que nós vamos estudar hoje. E a pergunta é, como nós nos mantemos de pé? Queridos, nós só somos sustentados de pé pela graça de Deus. É o que diz o versículo 4. Nós somos sustentados pela graça de Deus. O texto deixa bem claro isso no versículo 4. Antes de qualquer coisa que nós fazemos, exige algo que nós recebemos, a graça. A nossa caminhada com Deus só começa porque Deus decidiu nos alcançar. Foi o que nós acabamos de cantar. Houve um glorioso dia, depois da ação do Espírito Santo em nós, iluminando o nosso entendimento, tirando a cegueira que havia em nós, em que nós reconhecemos que éramos pecadores e oferecemos a nossa vida a Ele, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, e através dessa graça de Deus, começamos a nossa caminhada com Ele. Por isso ninguém fica de pé pela sua própria história, pelos seus recursos, pelas suas habilidades. Nós só ficamos e somos sustentados de pé pela graça de Deus. Ser sustentado aqui significa ser mantido firme, apoiado, preservado por alguém que nos dê esse suporte para que a gente se mantenha de pé. Porque em alguns momentos nós não conseguimos nos manter de pé sozinhos. E ser fortalecido, ser sustentado e guardado por Deus é o que nos dá forças para nos manter de pé. Nós hoje somos sustentados pela graça de Deus. É Ele que cuida de nós, é Ele que nos apoia, é Ele que nos dá o suporte necessário. É dele que nós recebemos força, direção, segurança para continuarmos a caminhada, mesmo em meio às dificuldades. Portanto, ser sustentado por Deus significa que a nossa vida ela não depende apenas da nossa força. E se dependesse da nossa força para a gente estar de pé hoje, nós não estaríamos aqui. Porque somos fracos, somos pecadores, somos inconstantes, instáveis. Tudo que Deus não é. Nossa vida não depende apenas da nossa força. Nossa comunhão com Deus não depende apenas da nossa força. Por isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo vai falar sobre isso. E eu gostaria que você
tivesse a sua Bíblia aberta, para que você depois olhasse esses textos com mais cuidado, com mais atenção, com uma leitura mais preocupada em entender os detalhes. Paulo, quando ele fala, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a nossa vida, ela se mantém de pé, porque Deus está nos sustentando. A graça dele nos sustenta. Nossa fé não depende apenas de ânimo externo, mas da graça de Deus que nos fortalece, que nos mantém de pé, que nos sustenta nos dias difíceis. Imagine a nossa fé dependendo apenas do nosso ânimo, com tantas notícias ruins que nós temos durante a semana, com tantas tragédias acontecendo ao nosso redor. Nem sempre a gente está animado, nem sempre a gente está motivado. E se essa fé dependesse só desse ânimo, querido, a gente estaria totalmente desanimado aqui hoje. Mas a gente está animado porque somos encorajados pelas promessas de Deus. Nós estamos animados porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos animados porque não dependemos das notícias do mundo externo, mas daquilo que Deus faz em nós e tem feito a cada dia. Não dependa, que a sua fé não dependa do seu ânimo. A nossa esperança não depende das circunstâncias. A nossa esperança em Deus não depende das circunstâncias, porque nós nos repousamos em Deus. Nós somos sustentados e fortalecidos por Cristo. É Ele que nos mantém de pé. Por isso que Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Toda boa palavra, todo conhecimento. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês estão esperando o nosso Senhor Jesus ser revelado. O que Paulo está dizendo àquela igreja, onde ele vai tratar alguns assuntos muito delicados mais à frente, é que aquela igreja, Deus tinha enriquecido eles espiritualmente, dando a eles tudo o que eles precisavam. Paulo está dizendo, Deus derramou sobre vocês muitas bênçãos. Tudo o que vocês precisam para viver e para servir, Deus já enriqueceu vocês por meio de Cristo Jesus. Mesmo no mundo instável, Deus não deixou a sua igreja sem recursos. Deus sustenta, Deus levanta, é Deus quem fortalece. Nós não estamos desamparados. Deus nos equipa enquanto nós esperamos. Deus nos sustenta enquanto nós esperamos. Era essa certeza que Paulo estava dando àquela igreja. E quando fala aqui de ser fortalecido, significa receber força, receber vigor, capacidade para continuar, capacidade para persistir, resistir, crescer, mesmo quando estamos fracos, cansados ou enfrentando dificuldades. É em Cristo que nós seremos fortalecidos. Onde você busca ser fortalecido quando você está cansado, quando você se sente fraco, quando você se sente sem forças, quando você está enfrentando alguma dificuldade? Onde você busca ser fortalecido? Aonde é? É aos pés de Cristo? Ou você busca outras fontes que nem sempre vão te trazer uma paz verdadeira e o fortalecimento que nós precisamos? Paulo está dizendo àquela igreja e a nós hoje, nós só seremos fortalecidos em Cristo. É em Cristo que nós recebemos as bênçãos, é em Cristo que nós recebemos e fomos enriquecidos em tudo. É em Jesus. É por isso que quando nós temos Jesus, nós já temos tudo. Não precisamos de mais nada. Ser fortalecido é receber de Deus poder. Poder interior, ânimo, firmeza para continuar vivendo pela fé. Enfrentar os desafios e permanecer firme. Você pode ser fortalecido por Cristo. Você não precisa andar cansado, desanimado, sem forças. Ser fortalecido por Deus significa
que nós não precisamos depender apenas da nossa força emocional. Nós precisamos depender completamente, inteiramente em Deus, da graça dEle, do sustento que vem dEle, do fortalecimento que vem dessa comunhão com Jesus, que já nos enriqueceu com tudo o que precisávamos. Deus é Ele, o nosso Deus, que nos capacita a enfrentar os momentos difíceis. É por isso que a gente não pode tentar passar os momentos difíceis sozinhos. Nós precisamos de Deus. Mas não precisamos de Deus só para os momentos difíceis. Precisamos de Deus para todos os momentos da vida. Para todas as situações, em todos os momentos, para ser fortalecido por Ele. E quando a gente lê do versículo 5 ao versículo 7, nós aprendemos que podemos continuar, mesmo quando nos sentimos fracos. Sabe quando você se sente bem fraco, sem forças nenhuma? É nesse momento que a gente tem que continuar. É nesse momento que a gente tem que continuar se ajoelhando, continuar orando, continuar buscando a Deus, a presença dEle, continuar lendo a palavra dEle, porque nesse relacionamento, mesmo com o nosso corpo fraco, esgotado, nós seremos fortalecidos em Cristo. Com todo o poder, com toda a graça, com todo o sustento que precisamos para passar por aquela situação. Podemos continuar mesmo quando nos sentimos fracos. Em Cristo nós somos fortalecidos, em Cristo nós somos sustentados e em Cristo nós somos guardados pela fidelidade de Deus. É o que diz o versículo 8. Paulo declara: Ele nos manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Quem nos mantém firme até o último dia é Cristo. Então, pastor, a gente não tem que fazer nada? A gente só fica tranquilinho, sentado no sofá, e a santidade, a santificação vai vir do céu? Não, tem a nossa parte. A santificação é um processo da nossa vida de oração, de entrega, de jejum, para ser mais parecido com Jesus. Mas o que ele está falando é que quem nos mantém guardados é a fidelidade de Deus, é as promessas dEle. A perseverança eterna dos salvos não depende de nós, mas da graça de Deus e do que Ele fez, do que Ele estabeleceu. Nossa segurança não está na nossa constância, mas na constância de Cristo. Se a nossa salvação dependesse da nossa constância, misericórdia, irmãos, nós não estaríamos aqui tendo a certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas não depende da nossa constância, mas da constância de Cristo. É Ele que nos sustenta até o fim. E isso deve encorajar cada um de nós a continuar buscando a esse Deus que nos prometeu através de Jesus que de maneira nenhuma aqueles que vêm até Ele serão lançados fora. Ninguém tira das suas mãos. Nós somos sustentados por Deus, guardados por Ele até o fim por conta da fidelidade dEle, porque fiel é Deus. É Ele que nos guarda. Quem nos mantém de pé é Cristo, não a nossa força. E ser guardado aqui significa ser protegido, ser preservado, ser mantido em segurança por alguém que cuida, para que nada nos destrua, nada afete o nosso caminho. Ser guardado é ser protegido por Deus. Quanto à nossa fé, a nossa vida, a nossa caminhada, mesmo em perigos, em tentações, em dificuldades, nós seremos guardados por Deus, se nós tivermos esse relacionamento de intimidade com Ele. Se nós não quisermos andar sozinhos, mas estivermos um relacionamento com Ele, nós seremos guardados e protegidos. Você pode ter essa certeza de que você é guardado por esse Deus. Você pode caminhar com essa segurança. Eu, como filho de Deus, eu sou sustentado, eu sou guardado, eu sou encorajado, eu sou fortalecido, porque não depende de mim, é graça. É o meu relacionamento com Cristo, é Cristo que já me deu tudo isso. Portanto, ser guardado por Deus significa que nós não estamos sozinhos nas lutas. Temos Deus conosco.
Além de Deus, Ele nos deu uma família de irmãos na fé, para caminhar conosco nessas dificuldades, nessas lutas. Portanto, querido, você nunca está sozinho. Nós somos guardados por Deus. Nós não estamos sozinhos. Ser guardado por Deus significa que Deus cuida da nossa vida, mesmo quando nós não percebemos. E sabe por que a gente não percebe? Porque muitas vezes a gente mantém os nossos olhos focados somente naquilo que ainda não aconteceu, ou naquilo que a gente está vivendo de dificuldade. E a gente deixa de olhar aquilo que Deus já fez. A gente esquece de olhar as bênçãos que Deus já derramou, todo o cuidado que Ele já derramou sobre a nossa casa, na nossa história, na nossa vida, na nossa família. E os olhos se mantêm somente naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que está machucando. Mas, querido, Deus cuida da nossa vida, mesmo quando nós não percebemos. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida, da nossa existência. Ser guardado por Deus significa que nossa fé está segura nas mãos de Deus. Não é de recursos financeiros, não é de autoridades que são falhas, que vêm e que vão, mas a nossa fé está segura nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. E é por isso que Romanos 8, a partir do versículo 31, vai falar sobre isso. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo vai começar a listar várias coisas. Será a morte? Será a tribulação? Quais dessas coisas podem nos tirar das mãos dele? E ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ser guardado por Deus significa que nossa fé está segura nas mãos dele. Somos guardados por ele. E com isso nós podemos viver com confiança, segurança. É o melhor remédio contra a ansiedade. Se eu sei que eu sou guardado por esse Deus, que eu não estou sozinho, que Ele cuida mesmo quando eu não estou vendo, que a minha vida está segura nas mãos dEle, eu preciso confiar, eu preciso descansar, eu preciso entregar e aquietar o meu coração. É um remédio para a ansiedade, para a preocupação, que muitas vezes vem tentando nos perturbar, que vem tentando tirar essa confiança, essa fé, que vem tentando colocar dúvidas na nossa mente, se vale a pena mesmo confiar em Deus, se vale mesmo a pena servir esse Deus, se vale a pena mesmo ter relacionamento com Deus todos os dias, lendo a Bíblia, orando, se isso está dando resultado. Essas dúvidas vão ser dissipadas quando nós temos um relacionamento com Jesus, quando nós descansamos o coração nessa verdade, de que Ele nos sustenta, de que Ele nos guarda, de que Ele nos protege. Ele nos manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É aquela que ninguém pode apontar o dedo para ela e dizer algo a respeito da vida dela, porque ela é irrepreensível. Não há nada na sua conduta que faça com que ela seja repreendida, atacada, apontada. A Bíblia fala de alguns personagens que eram irrepreensíveis. E Cristo, Ele faz tudo isso porque Ele quer preparar nós, a sua igreja, para que no seu encontro conosco, com a igreja, nós sejamos irrepreensíveis. Uma igreja santa, pura, sem mácula, sem mancha nenhuma, para estarmos com Ele no céu por toda a eternidade. Portanto, se é uma coisa que a gente fala muito pouco nas igrejas hoje, mas que é uma realidade muito iminente, é a volta de Jesus, é o arrebatamento. Esse evento, ele não é uma utopia, não é uma alegoria, não é algo que inventaram, é real, vai acontecer em breve. Nós precisamos estar preparados para isso, nós precisamos estar preparados para o encontro com Jesus.
sabendo que nós, a igreja, estamos sendo guardadas por Ele, mas não por nossa força, nem pelos nossos recursos, não é pelos nossos dons, não é nada disso que nos sustenta. O que nos sustenta, firmados, guardados, fortalecidos, é a graça e a fidelidade de Deus em Cristo Jesus. Paulo, antes de tratar de todos os assuntos polêmicos que ele teria com aquela igreja, ele primeiro fala da identidade da igreja, como vimos domingo passado, e ele fala da graça de Cristo, do amor de Cristo por aquele povo, por aquela igreja. Querido, além de ser guardados, nós somos firmados em um relacionamento com Jesus. Olha aí o versículo 9. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Nós não fomos chamados apenas a ter uma religião nova, a mudar de religião. Nós fomos chamados para uma comunhão com Jesus, com aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas que não ficou morto, que está vivo hoje e reina para todo sempre. Nós fomos chamados para um relacionamento com Cristo, e ter um relacionamento com Jesus é o fundamento para nós termos estabilidade espiritual. É Jesus que nos dá essa estabilidade. Aí você pode lembrar alguns textos que vão fazer correlação, como por exemplo da casa que foi edificada na rocha, da casa que foi edificada na areia, a pessoa que edifica a sua vida na areia, ou a pessoa que edifica a sua vida na rocha, que é Jesus. Qual a diferença? Os dois constroem a mesma casa, idêntica, aparentemente de forma externa tudo igual, mas internamente a base era diferente. Quando vêm as dificuldades, quando vêm as lutas, quando vêm as tempestades, e batem com ímpeto contra aquela vida, aquela casa, aquele discípulo, se Jesus não for o fundamento, será grande a sua queda. Mas quem tem a casa firmada na rocha, vai vir as tempestades, vão vir os ventos fortes, vão bater contra aquela casa, aquela família, mas ela permanece firme, porque nós estamos firmados em Jesus. E nada nos abala, até balança, mas não caímos. Eu lembro que ainda antes da minha conversão, nós trabalhávamos no supermercado e eu ajudava o motorista nas entregas das despesas, e no rádio do carro só pegava a rádio evangélica pirata da cidade, e a gente tinha que ouvir. Se a gente quisesse ouvir alguma música, era a rádio que pegava, e aí a gente ouvia aquela rádio, e tinha uma música que tocava todo dia no mesmo horário, quando a gente estava fazendo as entregas, e ela falava assim, é uma rádio evangélica pentecostal pirata: o vento vai, o vento vai, o vento balança a casa, mas a casa não cai. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Quando a gente está com Jesus, o vento vem, o vento vai balançar a casa, mas a casa não cai, porque nós somos firmados em Jesus. Ser firmado significa ser estabelecido com firmeza, ter uma base sólida, permanecer estável, sem facilidade de ser removido ou abalado. Como a gente precisa hoje disso, de constância, de firmeza. Como a gente precisa disso nos ambientes de trabalho, na igreja, na família, nos casamentos. Ser firmado é ter a vida, ter a fé estabelecidos em Deus, com raízes profundas, que vão trazer segurança, convicção e estabilidade, mesmo em meio às dificuldades. E quando a gente fala de ser firmado em Deus, isso significa que a nossa fé não depende das circunstâncias. A minha fé, a minha confiança em Deus não depende das circunstâncias externas. Eu confio em Deus, eu estou bem com Deus quando está tudo bem. As coisas apertaram, aí eu choro. Não, querido. Independente do que eu passo, a minha fé não depende das circunstâncias. Aí um bom personagem bíblico para você se espelhar, sentar com ele, aprender com ele. Um bom mentor que pode ter com você nessa caminhada com relação a isso é Jó. Senta com Jó, aprende com Jó. Pergunta para ele: Jó, me ensina aqui, como eu preciso fazer na minha vida para ter essa fé que você teve?
Deus tirou tudo que você tinha. Deus permitiu até que os filhos de Jó fossem levados. Olha como foi difícil, mas ele permaneceu fiel. A esposa tentada diante de tudo aquilo, e talvez você critique a esposa de Jó, né? Mas eu queria ver se fosse você que tivesse perdido 10 filhos, qual seria o seu comportamento? Emocionalmente, estruturalmente. Ela convida o seu esposo a amaldiçoar a Deus e morrer. Depois de tudo aquela tragédia, depois da enfermidade que veio sobre ele olha para a esposa, eu fico imaginando com muito carinho, cuidado, mas ele chega a dizer: você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal? Foi o Senhor que deu, o Senhor que tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu preciso sentar com Jó e aprender com ele, como a gente faz isso. Porque esse homem perdeu tudo que ele perdeu e declarou isso. A gente perde coisas tão pequenas, que eu sei que para você tem muito valor, eu sei que dói, eu sei que machuca, não estou dizendo que a sua dor não é real, mas a gente já se desespera, já pensa em abandonar, já pensa em fazer tanta... Jó fez o quê? Nós vamos nos continuar firmes, porque a minha fé não depende das circunstâncias. E você vai ver que nessa caminhada dele, ele em alguns momentos questiona, ele em alguns momentos não entende tudo o que estava acontecendo, mas ele sempre permaneceu firmado no Senhor. Ser firmado em Deus significa que nós não vamos ser levados pelas emoções e nem pelas opiniões dos outros. Independente do que os outros falam sobre a minha fé, a minha confiança em Deus, eu continuo firmado no Senhor. Eu continuo fortalecido em Deus. Quando eu sou firmado em Deus, eu permaneço estável, mesmo no meio das crises. A crise, ela não me desestabiliza. A crise, ela me traz ainda mais maturidade, fortalecimento. Na crise, eu não deixo de orar e de ler a Bíblia. É na crise que eu me aprofundo ainda mais no meu relacionamento com Deus. É na crise que eu vou orar ainda mais, com muito mais intensidade, buscando ainda mais a face de Deus, porque a crise, ela não vai me desestabilizar. Eu vou continuar estável, porque quem traz essa estabilidade não é a minha vida, a minha força, mas Cristo em mim, a graça de Cristo em mim. Ser firmado em Deus significa que nós vamos ter convicção espiritual. Portanto, o que Paulo está ensinando àquela igreja e nos ensinando hoje, é que a igreja, ela permanece firme, não por causa do que ela tem, mas por causa de quem a sustenta. PIB de Itaquera vai se manter firme, não porque ela tem uma boa estrutura, não porque ela tem uma liderança firmada em todos os ministérios, não porque ela tem um hall de membros hoje de mais de 300 membros, não é nada disso. A PIB de Itaquera só vai se manter firme, porque alguém que está sustentando, esse alguém é Deus. Jesus é o dono dessa igreja e não vai permitir que a sua igreja pare de avançar, pare de conquistar pessoas, faça com que o reino de Deus cresça aqui. Não é pastor Osvaldo, não é liderança, nós somente somos servos, mas quem sustenta é Deus. Os resultados é Deus quem está dando, não vem do homem. Não, querido, não olhe tudo que estamos vivendo como igreja como se fosse o pastor Osvaldo. Não é o pastor Osvaldo, é toda a igreja, todo o conselho, toda a diretoria, todos os membros juntos, olhando para o mesmo Senhor, o nosso Senhor Jesus, sendo sustentado pelo mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso. Porque a hora que a gente achar que é homem, a gente está caminhando para um lugar muito perigoso. Não é o homem que mantém a igreja de pé, é Deus que mantém a igreja de pé, é Jesus que mantém a igreja de pé, é Jesus, não somos nós. Eu sou pecador, eu posso pisar na bola com você, eu posso em algum momento falar de uma forma que não foi sábia e te machucar. O nosso Deus, quem nos sustenta, quem nos guarda, quem nos encoraja, nunca vai nos decepcionar, nunca vai pisar na bola com a gente. A gente faz isso com Ele, Ele nunca fará isso conosco. Portanto, querido,
O que nos mantém de pé não é o que fazemos por Deus, mas é o que Ele fez por nós. Em um mundo marcado por ansiedade, por pressões, por incertezas, a igreja precisa lembrar: não é o nosso desempenho humano, não é o sucesso, não é o controle que nós temos que nos sustenta. Quem nos sustenta como igreja é Deus, é Ele. Quando entendemos isso, nós vamos parar de viver tentando provar algo para alguém. Eu não tenho que provar nada para a igreja. Eu sei do meu chamado e do trabalho que eu tenho que fazer, e vou prestar contas a Deus se não fizer como tem que ser feito. E quando a gente entende isso, a gente não fica tentando provar nada para alguém. A gente descansa na graça, a gente vive com confiança, a gente permanece firme mesmo nas crises. Portanto, o que nos mantém de pé não é o que nós fazemos por Deus, mas é o que Ele já fez por nós e continua fazendo diariamente. A pergunta não é se nós teremos momentos difíceis, porque nós vamos ter momentos difíceis. A pergunta é: em quem nós estamos apoiados quando esses momentos difíceis chegarem? Quem é que nos sustenta diante dos momentos difíceis? Quem é que nos guarda? Quem nos mantém de pé? Quem você procura? Aonde você busca socorro? Hoje Deus nos lembra: você pode permanecer de pé, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Portanto, o que nos mantém de pé? Nosso dinheiro, amém? Nossa inteligência? O que nos mantém de pé? O nosso Deus. A nossa fé firmada em Jesus. É isso que nos mantém de pé.